Fala aí galera, tudo tranquilo? Damos continuidade hoje à série Cartas à Igreja, onde estamos estudando as epístolas, que são cartas não somente instruindo a igreja no passado e sua história, mas mesmo a igreja contemporânea. A palavra de Deus ainda deve regir o nosso comportamento e determinar quais serão as nossas atitudes para com a igreja, para com o mundo, para com a vida. Então vamos mergulhar mais uma vez na epístola de Tiago e se prepara que hoje vem pancada. Tiago, no capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Agora prestai atenção, vós ricos, chorai e lamentai, por causa das desgraças que virão sobre vós. Vossas riquezas estão podres e vossas roupas ruídas pela traça. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem testemunhará contra vós e devorará vossa carne como fogo. Tende juntado os tesouros nos últimos dias. O salário que desonestamente deixaste de pagar aos trabalhadores que colheram vossos campos clama. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vivestes em delícias sobre a terra, satisfazendo os vossos prazeres. Engordaste o coração no dia da matança. Condenais e matais o justo, e ele não vos oferece resistência alguma. Tiago aqui traz uma forte palavra de confronto aos ricos. Mencionamos, introduzindo a epístola de Tiago, que Jerusalém estava passando por um período difícil, de fome, de pobreza, de várias dificuldades. Vários irmãos na igreja, na cidade, passando por essas dificuldades, e você tinha também esse contraste social daqueles que tinham muito. E Tiago, ele vem trazendo essa palavra de confronto não simplesmente pelas possessões dessas pessoas, mas pela maneira como suas possessões os possuem. Então, nós vemos muito no livro de Tiago acerca da responsabilidade do cristão para com o cuidado do pobre, do órfão e da viúva. Isso jamais pode ser negligenciado, tem que fazer parte da nossa vida como igreja, a assistência social, o cuidado para com aqueles que estão sofrendo, precisando de ajuda e são esquecidos muitas vezes pela sociedade. Esses jamais devem ser esquecidos pela igreja. É uma orientação do nosso Senhor. Então nós vemos esse confronto pesado daqueles que estão ajuntando e se deleitando enquanto outros estão sofrendo, mas esse confronto à sua desonestidade. O salário que desonestamente deixasse de pagar aos trabalhadores que colheram vossos campos, clama. Então o que está acontecendo? Está tendo crise financeira. Aonde essa galera está descontando? Em pagar aqueles que colhem os campos. E isso é uma grande injustiça. Normalmente, quando a gente lê o termo vós ricos, a maioria das pessoas já vão se isentando às vezes, pensando que tem alguém mais rico, ou não sei se tem alguém que gosta de se sentir rico, já quer fazer parte desse grupo, não sei como é. Mas o ponto é, eu acho que todos nós deveríamos deixar o confronto entrar acerca de responsabilidades financeiras. Por exemplo, acho que aqui vale a exortação a todo empreendedor, todo aquele que tem alguém prestando serviços para si, que o salário que desonestamente deixaram de pagar clama. Essa injustiça fala aos ouvidos do Senhor, eles são coisas que precisamos nos atentar. Jeremias 22:13 diz: ai daquele que constrói a sua casa com meios ilícitos e os seus aposentos com injustiça, que faz com que o seu próximo trabalhe de graça e não lhe paga o salário. Então precisamos cuidar e agir de maneira justa sempre, jamais deixando de pagar o que é devido a qualquer um. Nossos negócios, nossos empreendimentos e até mesmo a nossa conduta como contratados, como trabalhadores, deve ser sempre uma de excelência, como orientados em Colossenses 3:23, fazendo tudo de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Isso vai nos levar a ter uma conduta, uma ética de trabalho que vai ser diferenciada, tanto no como lidamos com os outros, como nos aproximamos do nosso trabalho. Mas o Senhor traz uma palavra de confronto pesado a esses que estão construindo algo na injustiça nesse dia de calamidade, engordando o coração no dia da matança, condenando e matando o justo, e ele não vos oferece resistência alguma. Então esse pessoal, por sua injustiça, por sua negligência de não pagar o que é devido aos trabalhadores nesse tempo de crise, nesse tempo de fome, estava trazendo severas consequências a este e sua família. E o Senhor traz o lembrete de que esses seriam cobrados pela injustiça que eles semearam.
Como foi dito mais cedo, essas orientações, elas não são apenas para a igreja quando estava passando por isso, porque Tiago está falando com pessoas reais, num tempo real, coisas que estavam acontecendo em sua época, mas essas palavras não deixam de ecoar para o dia de hoje, e elas continuam sendo válidas. Então fica aqui, né, a orientação, todos aqueles que têm o sonho, né, de prosperar, de serem empreendedores, de ver, né, o seu trabalho crescendo e melhorando, não se esqueça de que no reino do Senhor nós sempre fazemos as coisas com justiça. Essa é a única conduta disponível para aqueles que chamam Cristo de Senhor e se acatamos o seu senhorio, mesmo em dias de prosperidade. Precisamos jamais nos esquecer, né? Sempre lembrar de nunca esquecer que o cuidado com o pobre, o órfão e a viúva é uma responsabilidade nossa. Jesus nos advertiu muito quanto à fascinação com as riquezas. Elas são perigosas porque roubam o nosso coração do valor da eternidade. Jesus dizia que era mais difícil para os ricos entrarem no reino por essa dificuldade de se desapegar do que é terreno, que por suas muitas possessões acabavam tendo essa distorção de valores do que realmente importa. É inegável também, olhando para a jornada de homens e mulheres, que o Senhor tem o hábito de ser esse provedor, né, de gerar circunstâncias, e vemos Ele prosperando muitos de seus servos, mas o intuito nunca é a prosperidade local, terrena apenas. Na verdade, parece que as pessoas que são dessa forma abençoadas são as pessoas que não consideram isso como importante, ou pelo menos não colocam isso na frente do senhorio do Senhor. Parece que, de um jeito irônico, são aqueles dispostos a perder que acabam ganhando, né? E aqueles que deixam para trás acabam encontrando. Mas sempre, o que nós precisamos focar são nas coisas que são do alto, são nas coisas que são eternas, e precisamos olhar para as riquezas desse mundo terreno apenas como uma oportunidade de construir coisas que são eternas. É sensacional para mim ver Jesus contando a parábola do trabalhador para ser demitido, né? Ele era um credor ruim, um péssimo trabalhador, e ele vê que ele vai ser demitido. Então o que ele faz? Ele chama o pessoal que deve dinheiro ao seu senhor, pergunta: quanto você deve? 100. Ele risca a dívida, diz: agora 50. Para esclarecer, esse homem está mentindo e ele está roubando, mas ele está conquistando o carinho daqueles que deviam dinheiro para o seu senhor. E a Bíblia diz que o seu senhor, olhando para ele fica admirado com a sua sagacidade, porque o que o homem está pensando? Não, eu tô velho para ser peão, eu sou orgulhoso demais para pedir dinheiro, eu preciso de amigos, preciso ter onde ficar quando eu for demitido, né? E essa parábola, os discípulos ficam confusos, eu acho que com razão, até porque Jesus ensinou que a gente não devia roubar nem mentir, e aqui está ele contando a história de um homem que fez os dois e é aplaudido por sua sagacidade. Ele explica para os discípulos a parábola, ele diz: do mesmo jeito, vocês vão utilizar as riquezas desse mundo terreno para fazer amigos, e esses te receberão em suas moradas eternas. Qual que é a ideia? Do mesmo jeito que o emprego desse homem estava com a hora contada, a nossa vida na Terra tem um tempo determinado que vai acabar, é passageiro. Então, do mesmo jeito que ele, naquele emprego temporário, decidiu utilizar do que estava disponível para fazer amizades duradouras, eu e você precisamos utilizar dos recursos do mundo terreno para fazer amigos, e esses nos receberão em suas moradas eternas. Quer dizer, através dessas conexões, desses relacionamentos, né, fazer amigos e introduzir eles a Cristo Jesus, e um dia eles nos receberão em suas moradas eternas. Então, tem esse jogo aqui, e para isso os recursos vão ser muito úteis. Precisamos entender: o nosso coração jamais pode ser dominado pelas riquezas, mas também nós não podemos simplesmente olhar para os recursos desse mundo terreno como se eles fossem não importantes. Eles não têm a importância, a maior importância, mas eles não deixam de ser essenciais para abrir portas, até porque nós vemos histórias com dois lados, né? Você vê um missionário, às vezes está orando por provisão, e ao mesmo tempo o Espírito Santo falando com um empresário que agora, né, vai agir em favor desse missionário, os dois recorrendo ao Senhor e os dois agindo conforme a cultura do reino. As nossas finanças, como todas as coisas, só tem um lugar, né? É no estrado dos pés de Jesus, é sujeito aos seus pés, ao seu senhorio. A verdade é que isso não nos move, mas é um recurso que vai ser utilizado de maneira estratégica, né, dentro do reino também.
Então, eu acho que, como todas as coisas, fica aqui aquele chamado ao equilíbrio. O equilíbrio de entender que não é porque a pessoa é rica que ela vai ser vilão. Existem muitas pessoas prósperas que vivem vidas de justiça, batalham contra a injustiça, se compadecem do pobre, do órfão e da viúva e são servos do Senhor, utilizados pelo mesmo para mover em generosidade e cuidar de muitos que têm necessidade. Do mesmo jeito que não dá para atribuir justiça à pobreza, essa condição, como o Tiago fala, elas são temporárias, a vida tem altos e baixos. Talvez um dia você está bem, talvez no outro você não vai estar tão bem, mas o seu valor não está atrelado a essas coisas. Então não são os altos e baixos, o caráter, a nossa obediência à palavra de Deus, que vai determinar como estamos caminhando. E aquele que é fiel com pouco vai ser também fiel com muito. Então não adianta dizer, não, quando eu tiver mais dinheiro, eu vou fazer mais pelo Senhor. Se você não faz algo pelo Senhor, pelos pobres, pelos que têm necessidade com o dinheiro que você tem, você não vai fazer quando você tiver mais dinheiro. Porque a fidelidade, ela é o que permanece o mesmo entre o pouco e o muito. E por mais que seja esse o caso, nós não podemos passar pano como se não fosse algo perigoso, o que Jesus nos advertiu como algo perigoso. Ele falou com muita severidade para cuidarmos com a fascinação das riquezas. E ele disse que era mais difícil os ricos entrarem no reino do céu do que passar um camelo pelo buraco de uma agulha. Então, tem conversas e pessoas sobre o que era isso, mas independente, o que Jesus está falando é que é difícil para os ricos. Então, tome muito cuidado se o seu sonho é simplesmente prosperar, viver uma vida confortável nessa terra, porque não é para isso que nós estamos vivendo. A ideia da igreja não é acumular tesouros para si, não é a prosperidade, não é uma vida confortável na terra. A ideia e a missão da igreja é juntar tesouro no céu. E não existe tesouro mais precioso para nosso Senhor do que os nossos irmãos do que estão perdidos. Então, começando por aqui, mesmo que seremos recompensados por nossas boas obras, o coração tem que ser primeiro voltado em amor, altruísmo pelos nossos irmãos que estão perdidos. Eu já falei isso mais cedo, torno a repetir, o sucesso da igreja não é medido pela qualidade, a tecnologia, o telão, os instrumentos. O sucesso da igreja é medido por obediência à ordenança de Cristo Jesus de ir e fazer discípulo. Então, voltemos os nossos olhos para o que realmente importa, que são as almas. Cumprir a grande comissão, ir e fazer discípulos, anunciar o evangelho a toda criatura, ver essas tendo seus corações transformados, serem batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e adotarem uma vida e um estilo de vida de obediência e conhecimento às ordenanças de Cristo Jesus. Amados, isso é o sucesso da igreja. Então cuidado com a mensagem que visa apenas o seu crescimento financeiro, seu desenvolvimento pessoal, porque vimos Tiago mais cedo falando que aqueles que pedem visando seus próprios prazeres pedem mal, Se a sua visão não é consumida pelo evangelho do reino de Cristo Jesus, você está vivendo uma vida egoísta. E se você está vivendo uma vida egoísta, engordando seu coração no dia da matança, você vai ser cobrado e o pente vem fino. Então fica a advertência, muito cuidado. Quando buscamos o equilíbrio, de falar que o errado não é o crente ter possessões, ter posses, mas as suas possessões possuírem o seu coração, não podemos ignorar o que o Senhor falou e nos advertiu. É verdade que esse é o caso e mesmo o Senhor tem a mania de prosperar seus servos, mas existe um todo aqui e precisa haver um zelo no nosso coração. Então, cuidado com os seus objetivos, com os seus sonhos e a maneira como você lida com as suas finanças. Seja generoso hoje. Isso foi algo gostoso para mim e para minha esposa na nossa trajetória, de começar simples, às vezes na dúvida se íamos conseguir pagar as contas ou não. Tivemos contas que não conseguimos pagar, mas eu lembro que nesse tempo a gente decidiu não deixar de ser generoso, porque haviam pessoas com menos e a gente podia fazer o nosso melhor. O nosso melhor é sempre o que podemos fazer. E foi gostoso ao longo dos anos ver o melhor que poderíamos fazer crescer e hoje estar abençoando pessoas de uma maneira diferenciada do que quando começamos. Tendo em mente que isso não é o que importa para a gente, não estamos correndo atrás de riquezas, mas vemos, independente disso, o Senhor agindo e fazendo algo. Então eu acho que esse equilíbrio de entender que o perigo está onde está o seu coração. Onde está o seu coração, ali também vai estar o seu tesouro. E é uma vida desperdiçada, aquela que nós simplesmente estamos tentando juntar tesouros terrenos. Não é esse o nosso objetivo. Não adianta fazer isso e não estar vivendo pela eternidade. Então tenha a sua perspectiva alinhada
com os céus, mas leve em mente que a maneira como você conduz a sua vida financeira, né, os seus desperdícios e os seus excessos, todos vão ser julgados pelo Senhor. Então não engode o coração no dia da matança. Não condene o justo pela sua negligência. E nunca haja de maneira desonesta com o seu serviço, seja você pobre ou rico. Não deixe de pagar o que é devido. E, como todas as áreas da sua vida, entregue a sua vida financeira ao senhorio de Jesus. Agradecendo o Senhor Jesus pelo pão, pedindo pão para os que têm fome e pedindo fome de justiça para os que têm pão. Eu acho que isso resume muito bem o que tem que ser o nosso caminhar, né? Não podemos ter um foco na prosperidade, porque ela não resolve, né, nenhum dos problemas, não é esse o foco, vivemos pela eternidade, mas também não podemos ter uma aversão, entendendo que Deus é um Deus que quer cuidar de você, que quer prosperar você, para que você possa fazer mais pelos outros. Isso nunca é um fim, apenas um meio. E eu acho que o exemplo fica para a gente, né? Eu tenho como exemplo nessa área o apóstolo Paulo, ele escrevendo que aprendeu a estar contente, tendo pouco e tendo muito. Nós vemos nele uma postura de que não falta nada para quem tem tudo em Cristo Jesus. Então, de barriga cheia ou de barriga vazia, o que vale é viver pela eternidade e isso jamais deve sair da nossa perspectiva. Beleza? Como de costume, diga nos comentários qual foi a parte desse vídeo que mais falou com você, ou se você tem um comentário a acrescentar à nossa conversa, não se acanhe, né? Vamos aproveitar esse ambiente para conversar, ter conversas edificadoras. Eu espero ver você nos comentários e no próximo vídeo. Deus te abençoe. Até a próxima.